A Assembleia Geral da ONU aprovou hoje uma resolução que declara que o tráfico de africanos escravizados foi o crime mais grave na história da humanidade. Vamos a Nova York, ao vivo. O correspondente Felipe Coelho tem os detalhes. Boa noite, Felipe. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Trali, para todo mundo aí no Brasil. A resolução considera que as consequências da escravidão continuam sendo sentidas até hoje. O texto foi aprovado por 123 dos 193 países que integram as Nações Unidas. Estados Unidos, Israel e Argentina foram os únicos que votaram contra. Essa resolução foi apresentada por Gana. Com a aprovação, a ONU declara que o tráfico de africanos, quando cerca de 12,5 milhões de pessoas foram capturadas e vendidas para a escravidão nas Américas entre os séculos XV e XIX, foi o crime mais grave contra a humanidade. O documento também exige reparações. 52 países se abstiveram, entre eles todos os que integram a União Europeia, além do Reino Unido. Tanto os Estados Unidos quanto os países da União Europeia argumentaram que a resolução pode implicar uma hierarquia entre crimes contra a humanidade, tratando alguns como mais graves do que outros, e também discordaram de reparações retroativas. O Brasil votou a favor. Por uma questão de tempo, os discursos de justificativa de voto, tanto do representante brasileiro quanto de outros países, acabaram ficando para a semana que vem. O presidente de Gana declarou que a decisão é uma garantia contra o esquecimento e uma maneira de enfrentar as cicatrizes da escravidão. Segundo especialistas em direito, a resolução representa o maior avanço da ONU no reconhecimento da escravidão como um crime contra a humanidade e nos pedidos por reparações. Renata, Trali. Obrigado, Felipe. Obrigado pelas informações. Boa noite para você aí em Nova York. Aí, para não deixar dúvida nenhuma de que, sim, eu tenho razão no que eu estou falando, né? Quais foram os países que votaram contra? Israel, Argentina e Estados Unidos. Um retardado, que não poderia deixar de ter, né? Um retardado mental, com problemas cognitivos simples e muita desonestidade, ousou dizer o seguinte: veja bem, mas esse crime, você fala em escravidão cristã. Foi, porque foi autorizado pelo Papa, né? Foi autorizado pelo Papa no século XV, né? Foi autorizado pelo Papa no século XV e as bulas papais que autorizavam se repetiu. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma olhada. Bula do Diversa, vamos lá. Bula do Diversa, vamos ver. O que é a Bula do Diversa? A Bula do Diversa, emitida pelo Papa Nicolau V, esse verme do caralho, de 1452, autorizou o Afonso V de Portugal a conquistar as terras na África Ocidental, escravizar populações não cristãs, sarracenos e pagãos, e confiscar seus bens. O documento fundamentou legalmente a expansão colonial portuguesa e o tráfico de escravizados. E aí depois continuou, né? Emissão, Nicolau V, esse cara, essa cara de babaca dele aqui, é esse cara aqui, ó, com essa cara de babaca. Consegue ver daí a cara de babaca dele? É essa cara de babaca aqui, ó. Essa cara de merda aí. Pois bem, Papa Nicolau V, rei Afonso V de Portugal, autorização concedeu permissão para invadir, procurar, capturar e subjugar inimigos de Cristo e populações pagãs, reduzindo a servidão perpétua. Tá? Aí o cara falou que eu era revisionista, né? Revisionista, como assim você lê os textos, né? Como assim você lê os textos, né? Como assim você vai lá e lê os textos? Que absurdo ler os textos. Justificou a escravização de povos africanos ocidentais e a apropriação de territórios, bem móveis e imóveis por Portugal. Parte da Era das Navegações visando combater infiéis, expandir a fé católica, sendo seguida pela Romanus Pontifex, que estendeu esses direitos, né? Depois a Espanha também ganhou o direito de fazer a mesma coisa e tal. Servidão perpétua, e o motivo não é para aumentar a economia, para desenvolver o capitalismo, para desenvolver os mercados. Filho da puta, mentiroso. Aí, veja, o cara ainda faz o seguinte, ainda mandou, a última mensagem que ele mandou assim, ó, e me diz, a Igreja Católica respaldou essa visão segregacionista e supremacista nas encíclicas e documentos posteriores, ou o contrário? O contrário. Ela manteve e vários papas seguintes repetiram a bula, tá?
Vários papas seguintes repetiram. Não foi um erro do maldito Nicolau V fora da curva, não. Tem vários papas que repetem, confirmam a bula de autorização. Aí depois a igreja mudou de ideia. Que bom, né? Por isso que a gente não disse que qualquer pessoa que é cristã é um merda. Mas, né? A questão é que manteve, isso é importante, o sistema de 12 milhões de escravos trazidos da Europa para as Américas para o processo colonial foi autorizado por diversos papas, um atrás do outro, diversos papas. Beleza. Tem um desses papas que você pode encontrar um texto dele falando que não era bem assim? Claro que pode. Mas é conditio sine qua non. É condição sem a qual isso não teria acontecido. Por isso que a merda do catolicismo é responsável pela escravidão intercontinental, que levou 12 milhões, mais ou menos, de pessoas da África para as Américas. E isso impulsionou o desenvolvimento do capitalismo, isso impulsionou o desenvolvimento da acumulação primitiva de capital da Europa. Sim, isso aconteceu. Mas os motivos de justificação são religiosos. O texto da Dum Diversa motiva a possibilidade de você escravizar quem não é cristão, sejam pagãos, sejam sarracenos, que era o nome genérico que essa galera imunda dava para os muçulmanos. Isso dá alguma desculpa? Isso justifica alguma coisa que os muçulmanos faziam no norte da África? Não, é ruim igual. É ruim igual. Só que o tamanho do impacto que a Igreja Católica produziu ao autorizar isso foi um impacto nunca antes visto, porque estava acontecendo exatamente o desenvolvimento dos mercados globais. Então, sim, a Igreja Católica é extremamente responsável. Não fosse a Igreja Católica, não tinha 12 milhões de pessoas escravizadas de África para Brasil. E se você é negro no país e você é cristão, você foi objeto de violência. Sua família foi violentada, seus avós foram mortos, seus avós certamente foram escravizados. Se você é negro, se você tem origem negra, certamente seus avós foram escravizados por determinação do Papa Católico, tá? E aí, hoje você é cristão. Pois é, eles venceram, né? Eles venceram, né? Foi exatamente assim que aconteceu. Eles venceram. Eles entraram com a violência, obrigaram as pessoas a trabalharem e convertiam as pessoas no processo. E aí, é isso. Se é indígena e é cristão hoje, legal. Eles mataram vocês, eles acabaram com a sua cultura. Você me entende hoje porque você fala português, porque eles acabaram com a sua língua original. Eles mataram tudo que tinha. Você não reconhece nada do seu passado, você não sabe como é que é a estrutura dos seus ancestrais por causa dessa gente, e hoje tu é cristão. Eles ganharam. Né? Eles ganharam. Mas veja bem, africanos também escravizavam africanos. É verdade. Africanos também escravizavam africanos. O mundo é cheio de pessoas horríveis. Tinha africanos que escravizavam africanos e tinham africanos que eram escravizados por africanos. Isso acontecia, não tenho a menor dúvida disso. Acontecia. Mas você só está no Brasil falando português e você é de família negra, você é negro, você está falando português e está no Brasil, porque esses caras compraram seus familiares numa banquinha de jornal. Por isso. Certo? Por isso que hoje você é cristão. Por isso que hoje a sua família é cristã. Veja, a questão é, quando a gente fala essas coisas, as pessoas querem desinformar, elas querem esconder, elas querem passar pano, elas querem diminuir e elas querem fingir que não aconteceu. Se o idiota do Jones Manuel é coroinha, foi porque os antepassados foram colocados numa estrutura de dominação cristã, que é dominação o nome. É dominação, isso é história elementar, é dominação. Os negros que se converteram ao cristianismo se converteram após um processo de domínio no sentido, inclusive, jurídico da palavra. O sentido jurídico da palavra. Domínio, você era posse. Aí, em sendo posse, seus antepassados foram convertidos ao cristianismo. Em sendo posse, propriedade. Certo? A escravidão no Brasil foi a última a acabar. Foi em 1888.
Não tem 200 anos que a escravidão acabou no Brasil. Se somar direitinho a quantidade de coisa, a gente tá, sei lá, 6 gerações de que tinha escravidão? 6 gerações? Se você fizer o cálculo, sei lá, se as pessoas têm se as pessoas têm filhos a cada 30 anos, depende, às vezes era mais novo e tal, vamos chutar alto. 15 gerações? Não tem 15. 15 não tem. Não tem 15 gerações. Que as famílias dessas pessoas estavam sendo escravizadas. Aí é isso mesmo. Você aprendeu a falar a língua dos caras, né? Veio de outros locais, aprendeu a falar a língua dos caras, aprendeu a religião dos caras, está no estado dos caras. Certo? Então, o colega está dizendo aqui, ó, meu avô nasceu em 1917. Então é isso que eu estou falando. Numa estrutura em que o filho nasce um pouco mais tarde, 6 gerações. 6 gerações. 6 gerações, certo? 6 gerações. É possível. É isso que tem. E quem é o culpado disso? A Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana, que autorizou o rei português de escravizar. Se ele não tivesse autorizado o rei português de escravizar, a quantidade ia ser diferente. Ia ser diferente. Se o Papa não tivesse autorizado o rei a escravizar, se ele não tornasse a autorização para o reino católico de escravização, você poderia ter uma escravização marginal. Seria diferente. Seria diferente. Tá? E aí a gente tem que ficar bem tranquilo, tem que falar isso com muita clareza. A mãe da minha avó era escrava, a mãe da minha bisavó era escrava, diz a Ayla, o colega tá falando aqui, ó, se pá, meu tataravô era escravo. Sabe quando você vai tentar fazer a linha, vocês que são de origem de comunidade negra, de pessoas negras, vocês tentam fazer para trás a origem da sua família e aí você não consegue? E aí sempre tem um babaca na internet para falar assim, não, porque eu sou primo, eu sou sobrinho, neto de não sei o que, da família foda-se, do não sei o que, você não consegue fazer isso, né? Por causa da Igreja Católica. Por causa da Igreja Católica Apostólica Romana. É isso mesmo, é exatamente isso. E a cultura, é isso, aí a cultura do agressor acaba se sobrepondo à cultura do agredido, é evidente. Você não consegue montar a sua árvore genealógica para trás. Por quê? Porque você não tem história, sua história foi apagada. Eu consigo falar que não, porque eu sou dos Alcântara, e Alcântara de Portugal, de não sei o que, etc. Você não consegue. Você não consegue. Você não consegue fazer. Né? Você não consegue fazer. Você não consegue fazer. Por que você não consegue fazer? Por causa da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não tenho que ter dificuldade para dizer isso. Mas aí apareceram outras pessoas. Que são legais dentro da Igreja Católica. Apareceram, parabéns para ela. Aí vai falar assim, mas e o Bartolomeu de las Casas? Bartolomeu de las Casas era legal, parabéns para ele, mas ele não era o Papa da Igreja Católica. Bartolomeu de las Casas era um católico, legal, lutou contra, legal, maneiro, mas ele não era o Papa da Igreja Católica. A Igreja Católica não é a escrita fora da margem, não era a subcultura do... Não era. Tá? Não era. Exatamente. Aí você consegue ver aqui, ó, claramente, ó, então a gente tem que falar essas coisas. Meu lado paterno tinha escravizado e eu não faço ideia da história. O lado da minha mãe é descendente de italiano e eu consigo facilmente saber a origem. Exatamente. Culpa de quem? Da Igreja Católica Apostólica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Tem CNPJ. Não foi isso aí foi o capitalismo abstrato. Não, é o contrário. E isso permaneceu, isso permitiu a acumulação primitiva de capital se expandir para que não fosse uma cidade de pequenos mercadores, porque pequenos mercadores tem na Grécia, pequenos mercadores tem na Fenícia, pequenos mercadores tem em Roma, cidade de pequenos mercadores tem em qualquer lugar da história humana. Teve história humana, ela começa a se aglomerar, cria-se pequenas cidades mercadoras. Agora, para você ter capitalismo, sistema que sobra dinheiro para você fazer investir.
investimento em escala industrial para montar a maior empresa de colônia da Terra, que foi a holandesa, que tem estimativas que apresentam que é a maior da Terra. É a maior da Terra, é a maior empresa que já teve em termos comparativos em toda a Terra. Aquela força só é possível depois de acumulação primitiva de capital. E essa acumulação primitiva de capital foi feita na Europa com a capacidade que tinha a Europa de acumular riqueza por comércio internacional e na base das colônias americanas, trabalho escravo. A partir dos anos 30 no Brasil. 1530, você monta a colônia aqui e já começa trabalho escravo, trabalho escravo, trabalho escravo. Isso para criar um sistema de comércio global, o mercantilismo. O mercantilismo vai ser fundamentado nesse documento de 1400. Não adianta tentar colocar isso é culpa tá tudo aburguesado porque as pessoas estavam vivendo em cidade. Não, cidade comercial tem toda a história. Cidade comercial não é capitalismo. Seu animal. Certo? Precisou o Vaticano ter autorizado essa merda, Vaticano. Precisou a porra do Papa ter autorizado essa merda, tá? Este verme chamado Nicolau V. Precisou ele ter autorizado essa merda. Se ele não tivesse autorizado esta merda e outros não tivessem seguido esse projeto de autorização, poderia ser diferente. Poderia ter o desenvolvimento, poderia ter acontecido o desenvolvimento das formas comerciais sem necessariamente ter se abastecido na base de trabalho escravo. Poderia. O extermínio dos índios provavelmente continuaria o mesmo, mas trabalho escravo intercontinental talvez não. Certo? Tranquilo? Se a Igreja Católica tivesse proibido o rei português, poderia ter acontecido uma ruptura e aí o rei português, eu não vou fazer isso que a Igreja... Aí sim, mas aí a Igreja Católica tinha limpado as mãos. Se ela tivesse dito, não é para fazer e o rei português faz, a gente podia ter dito, a culpa é do Estado temporal português. Mas se tem autorização papal, tá com a mão suja. Simples. Tá com a mão suja.